Alô, amigos! Hoje é o dia 18 de julho de 2001. Eu sou José Inácio Werneck, estou em Avon, Connecticut, Estados Unidos. Carlos Eduardo Novaes está em Pedro do Rio, Rio de Janeiro, Brasil. Novaes, hoje você poderia começar a nossa conversa explicando aí o que anda acontecendo com a família Bolsonaro. Não, olha aqui, eu acho até que a família Bolsonaro saiu um pouco do foco principal agora. Há algumas horas atrás, o Jair Bolsonaro teve na Polícia Federal, botou uma tornozeleira eletrônica e vai passar a conviver com ela. A discussão que existe lá no Congresso é a indisposição e a certa animosidade entre o bananão lá o Eduardo Bolsonaro, lá de Washington, e o Tarcísio Freitas, né, que parece que eles não estão se entendendo. Agora, tem um dado aí importante aqui: no próximo domingo termina o período de licença do bananão lá, do Eduardo Bolsonaro. Ah, E sim, ele vai ter que se apresentar, ele vai ter que se apresentar, porque senão vai ser cassado. E quando ele se apresentar aqui no Brasil, há muita chance de ser preso. Outro dia saiu no jornal para fazer aí um fato divers da família Bolsonaro, saiu que o Jair Bolsonaro indicou a Michele para concorrer ao Senado, certo. a mulher dele. Bom, e as coisas estão assim. Anteontem, o Trump escreveu uma outra carta para cá, mandou para cá, mas dirigida ao Bolsonaro, né? Ah, sim. Ao Jair. Dizendo que ele tem visto o tratamento terrível que você, Bolsonaro, está recebendo das mãos de um sistema injusto que se virou contra você. Isso é palavras do Trump. Certo. E Pô, Trump está interessado agora, está preocupado. Isso é um absurdo, é uma loucura. é. Com a 25 de março, a Rua dos Ambulantes, lá de São Paulo, para fazer uma investigação comercial para ver o que aqueles ambulantes estão vendendo de contrabando, de peças falsas. Que loucura, pô! Como é que o cara. Há pouco eu estava assistindo aqui a televisão e apareceu uma notícia na CNN aqui dos Estados Unidos, eu sei que a CNN aparece também no Brasil, mas dizendo justamente que o Lula deu uma entrevista ontem Foi, e foi foi. muito firme, dizendo que Exatamente. o Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos e não imperador do mundo. Imperador do mundo, isso, é verdade. Eu acho que o Lula arranjou o melhor inimigo que ele poderia desejar, porque o Donald Trump hoje é uma figura detestada no mundo inteiro, O mundo inteiro. inclusive muito aqui nos Estados Unidos, porque há essa base do Donald Trump, a MAGA, né? Make America Great A Again, maga, mas há uma vastíssima parcela da população que cada vez mais se opõe ao que o Trump diz e faz. Não é? E o Trump realmente agora está metido numa encrenca aí com a sua própria base, a MAGA, por causa desse escândalo do Jeffrey Epstein. Não sei se isso É. repercutiu, né, Aham. muito. Já repercutiu aqui no Brasil, sim, claro. Basta dizer que agora o Trump está procurando briga até com o Wall Street Journal, um jornal mais do que conservador nos Estados Unidos, e É. que publicou ontem uma história em que dos 50 anos, no aniversário de 50 anos do Jeffrey Epstein, o Trump teria dirigido a ele uma cartinha saudando o seu aniversário e tal, dizendo que esperavam se divertir bastante e na cartinha tinha uma espécie de um desenho de uma mulher nua, né, com os seios de fora, e na zona do pubis aparecia justamente uma rubrica dele, Donald Trump. E o Donald Trump está dizendo que vai processar o Wall Street Journal, porque, entre outras coisas, ele diz que ele nunca desenhou na vida. E agora estou aqui com o New York Times na edição online, mostrando uma porção de desenhos
feitos do pelo Trump. Trump ao longo da sua vida. Ele gostava muito de desenhar. Então, cada vez mais o Trump é apanhado em incoerências. Tá entendendo? E esse escândalo, você sabe quem foi o Jeffrey Epstein? O Sim, Jeffrey claro. Inclusive aqui já teve, outro dia apareceu uma matéria, não me lembro lá em que canal, aberto ou fechado, mas mostrando a proximidade do Epstein com o Trump. é, Os dois bem mais moços, mas os é. dois muito Não, próximos. é há centenas de fotos e vídeos É, do Donald Trump em companhia do Jeffrey Epstein, aparecendo isso. inclusive o Jeffrey Epstein com a namorada dele na ocasião, a Ghislaine Maxwell, filha do famoso Robert Murdoch, que era um dono de jornais no Reino Unido, uma espécie de o que eles chamam um press baron, um barão da imprensa, um homem muito rico, ela também muito rica, virou a namorada do Jeffrey Epstein, e mais do que isso, passou a aliciar menores de idade, meninas de 14, 15 anos menores de idade, para satisfazer as taras do Jeffrey Epstein. E apareceu uma famosa lista, né, que dizem que é de clientes do Jeffrey Epstein, que o Jeffrey Epstein não apenas atendia essas pessoas em suas transações financeiras, como também as atendia indicando meninas que estavam dispostas, Sim, meninas de claro. Ah, programa, essas coisas todas, né? E o Trump, na ocasião, isso há 20 anos atrás, ou um pouco menos de 20 anos atrás, fazia muita gritaria em ah, torno do que ele chamava de um escândalo de pedofilia que ah. envolveria Bill Clinton, a Hillary Clinton, outras figuras do Partido Democrata. Então, o Trump culpava todas essas pessoas, dizia que eles pertenciam a um grupo de pedofilia no mundo inteiro, nos Estados Unidos, isso sem a menor prova. Sem a menor prova. Muito bem. Eu não sei se eu estou me alongando muito, mas eu acho que essa história é Ah, interessante. mas é porque isso aí você está dando um retrocesso aí É, na história dos dois, né? Você chegar até hoje vai é, demorar uns 3 programas, pô. mas para o público brasileiro entender Ah, bem. então conclua aí que eu tenho um monte de coisa para Ah, contar, tudo bem, entender bem. inclusive da minha próstata. Não, não, vamos entrar nesse assunto da sua próstata, sem dúvida nenhuma. Mas, em suma, o Donald Trump então fazia essas alegações todas, mas acontece o seguinte: o Jeffrey Epstein presumivelmente suicidou-se em 2019, quando já estava preso e condenado. Ninguém sabe. Não é? A É. namorada dele está na cadeia. Houve um processo judicial mantido em segredo de justiça. Muito bem. Agora, tá entendendo? Surgiu a Procuradora-Geral da República do governo Donald Trump disse que ela ia publicar a lista, a famosa lista de clientes do Donald Trump. Foi aí que o negócio incendiou-se, porque o Donald Trump falou: não, não, não publica, não, 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 isso tudo não existe, isso é um hoax, um embuste. Quer dizer, ele que falava tudo isso, né? Que o Bill Clinton, a Hillary Clinton eram clientes do Jeff Epstein, não sei o quê. Agora, não, não houve nada disso, tal, não sei o quê. E aparecem centenas de fotos dele e vídeos dele na companhia do Jeffrey Epstein, inclusive uma das fotos da própria Melania Trump, na ocasião era namorada do Trump, junto com essa figura, o Trump abraçado com o Jeffrey Epstein. E o que acontece é o seguinte: a base do Trump agora está exigindo que isso venha à tona. E o Trump parece que vai ter que, já deu Vai instruções ter a que se Pantone. exibir aí. É. Vamos ver que isso vai dar. Mas o Trump está em apuros. E o fato de que ele está metido também, diz que vai processar o Wall Street Journal, eu duvido muito que ele consiga realmente alguma vitória sobre o Wall Street Journal na justiça, porque ele está numa situação muito difícil. Agora, fale aí da sua próstata. Não, não, mas não é isso que eu quero falar agora, não. O que Não, eu quero não. dizer é o seguinte: você disse que o Trump está em apuros. O Não, Trump está em apuros está pelo menos uns 50 anos. não. É todo tipo de apuro, né? É, Já faliu, já foi processado e é, ele consegue escapar de todas elas. Como diria o Romário, é um peixe, né? E é. aí ele escapa. É. Mas eu queria falar aqui sobre um fato inusitado. Diga. Outro dia, num prédio na Glória, um cidadão estava dormindo de madrugada e escutou um barulho na sala. Quando ele saiu da cama e foi lá para a sala saber o que era o barulho, era um drone que estava dentro da casa dele.
Ah, é? como se Como? fosse um pássaro. O drone entrou pela janela, ficou lá dentro, Certo. ele viu o drone na sala, e o Ah, drone estava com a câmera, e o drone, quando percebeu que ele estava lá na sala, foi lá ver o barulho, foi embora, saiu pela janela. ah. E botou o prédio lá em um alvoroço absoluto, né? E o síndico, inclusive, criou um informativo dizendo como as pessoas deveriam se comportar se novamente aparecessem esses drones aí por dentro da casa. Mas é um drone espião, entrou pela janela, estava. Ninguém. Entrou pela janela. O drone entrou pela janela e o cidadão acordou de madrugada, 4 horas da manhã, foi lá e viu o drone rodando por ali. Pô. Ah, Mas sim, o negócio da minha próstata é o seguinte. grande Eu interesse público. Vamos lá. Não, Diga. não, eu fiquei algum tempo aí vivendo uma aflição absurda, né? Porque o ano passado, retrasado, eu tive um melanoma Ah, e é? fiz uma cirurgia, fiz uma cirurgia, tudo se resolveu, não teve mais problemas. Melanoma é câncer de pele. Câncer É. de pele. Pois é, aqui numa área, inclusive, que não está nem muito exposta, aqui na Quer dizer que, cintura, atrás. em geral, o sol não brilha sobre essa área, mas justamente Não, não, isso não, de aconteceu. jeito nenhum, de jeito nenhum. E aí, o cirurgião plástico que fez a operação me indicou um oncologista Ah, para ver se a coisa não progredia. Eu fui lá e ele pediu para eu fazer um exame de sangue, o oncologista. Eu nunca tinha tido contato com oncologistas, e aí, oncologistas. E aí, no exame de sangue, veio um PSA altíssimo, batendo lá no teto. E o cara me apavorou, pô. É ah. um oncologista, um garoto de 40 e Tem o que poucos. é PSA? PSA é um índice da próstata, é um índice da próstata. Você tem que ter Indica que um estão se formando células cancerígenas. Não, não necessariamente, não, Certo. é com relação ao tamanho da Ah, sim. próstata, com Certo, relação ao tamanho, que certo. deve, no máximo, chegar a 4, 5 PSAs, 5 Certo, pontos. entendi. E a minha estava em 20. Puxa vida. Pois é. Tá. E aí, o cara, eu fiz o exame e ele ah, ficou apavorado quando viu lá 20. Porra, você, daqui a pouco isso entra na corrente sanguínea, não tem solução. Porra, e É, eu passei um tempão, eu tive que ir à Europa, inclusive fiquei prorrogando para ver como é que eu cuidava disso com o meu urologista, que é um dos mais qualificados que existe é, no Brasil, no Rio de Janeiro e no Brasil. é, E tive lá essa semana, com as calças na mão, né? é. Levar Literalmente. um oncologista, literalmente, porque o oncologista me assustou tanto É. que eu achei que, porra, não tinha salvação. Eu vou sair dali e vou tratar do meu enterro um pouco mais à frente. Vai ser isso. Tomar as Mas aí, providências legais. mas aí eles me tranquilizaram, disseram que não, que eu tenho uma próstata muito grande, Hum. segundo eles, grande, porém honesta, e Ah, aí sim. o PSA está proporcional ao tamanho da Ah, próstata. E eu ah. fiquei pensando no seguinte, Zé Inácio, a gente só ouviu falar em próstata depois de adulto. Na minha casa nunca ninguém falou em próstata. Eu pensei que próstata fosse um órgão do corpo humano que tivesse aparecido nos anos 70, que antes disso ninguém tinha Repente, próstata. é Porque nunca resultado se da ouviu. evolução. Certo. Só depois de já depois de ser passada a infância e da adolescência, é que É. eu ouvi falar em próstata pela primeira vez. Você sabe que aqui nos Estados Unidos eu a cada 6 meses faço um exame médico, né? E aí o outro dia não, já há alguns anos, o médico me deu uma excelente notícia. Ele disse o seguinte: de agora em diante você não precisa mais fazer exame de próstata, porque o exame de próstata, eu acho que as pessoas sabem, não é nada bom. Não, claro. Não Eu chega a ser uma levei grande, duas dedadas. Eu não levei chega a ser um duas grande dedadas. prazer, né? É. Não foi uma só, não. Eu levei duas dedadas. É. Não é nada bom. E é Não um é nada negócio agradável. curioso. É um negócio curioso porque É, você, ao longo do tempo, encontrou uma série de equipamentos para resolver é, exames de algumas doenças, de raio-x, é, de ressonância magnética, de ultrassonografia.
mas o exame da próstata continua feito em braille, né? Exatamente, aquele teste manual. É em Mas braille. ele me deu a seguinte notícia: de agora em diante você não precisa fazer mais o exame de próstata, porque você já está com mais de 80 anos e a próstata, quando acontece o câncer de próstata, ele é tão lento que da idade que você já tem, você não precisa se preocupar. Se É ele verdade. aparecer, É. vai ter uma progressão muito lenta e você pode seguir em frente sem susto. Eu fiquei satisfeitíssimo. Então, graças a Claro. O Deus. Paulo Rodrigues, que é o meu urologista, ele também me disse isso. É, Você não é, vai morrer de câncer de próstata, não há é, possibilidade, é, porque é tão lento o processo, se aparecer, é, porque não tinha nenhum indício de que havia um câncer na próstata. é. Mas se aparecer, não vai morrer de câncer de próstata, porque você já está com 85 anos, e aí não é disso que você vai morrer. Bom, Bom, o que eu mas eu queria tô. dizer mais, uma outra coisa que eu queria, agora que Diga. mudando de assunto, agora que a gente já conversou sobre a próstata, É. outro dia, os deputados, eu não sei se você leu aí ou soube de alguma forma aí nos Estados Unidos, que a Câmara dos Deputados estava querendo aumentar o número de deputados, aumentar mais Aí no 18, Brasil, eu soube. exatamente, 18 deputados. É. E aí a Quest é um instituto de pesquisa, fez uma pesquisa querendo saber o que os brasileiros pensavam disso. 85% dos brasileiros foram contra esse aumento. É. Apenas 9%, que deve ser da família desses deputados, é que É. foi a favor. É. Então, eu fiquei pensando o seguinte: eu acho que todo assunto controverso devia É. ser submetido à pesquisa, pô. É. Porque é uma forma de você saber o quão distante está É. o povo brasileiro dos seus representantes, entre aspas, pô. É. Eu não Agora, tenho nada dúvida. não, é interessante, e você falando nessa questão de pesquisa, de opinião pública, você sabe que na semana passada desembarcou aqui o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, com uma carta que ele disse que ele enviou para a Comissão de Prêmio Nobel, ele trouxe a cópia para o Donald Trump, deu a ele de presente, indicando o Donald Trump para Prêmio Nobel da Não, Paz. rapaz. E a grande ambição da vida do Donald Trump, além de ser presidente dos Estados Unidos, é ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Ele faz questão absoluta disso. Agora, quando é o seguinte, ele pegou a pessoa menos indicada, de menor credibilidade no mundo, para indicar alguém ao Prêmio Nobel da Paz. Ainda hoje eu Claro. estava vendo aqui na CNN, Novais, no momento, apenas 23% da população americana. Veja bem, um país eminentemente conservador, É. ocidental, que sempre apoiou Israel ao longo de toda a vida do Estado de Israel. No momento, apenas 23% da população dos Estados Unidos acham que o que Israel está fazendo em Gaza não é genocídio. Apenas 23% da população americana acha Acha que não é. justificado o que Ah, Israel está fazendo em Gaza. E anteontem, o New York Times publicou um artigo enorme de um judeu nascido em Israel, que hoje é professor da Brown University, nos Estados Unidos. Ele é professor de que assunto? Ele é professor especializado em genocídio e holocausto. E esse olha, cidadão escreveu um artigo enorme no New York Times que teve uma repercussão imensa entre os leitores, porque esses artigos que saem na edição online, embaixo, como também tem no Brasil, você tem uma seção de comentários. Então, é. tinha mil e tantos comentários, um negócio fantástico. Todos eles, 80%, 90% deles, apoiando o que o cidadão escreveu. E o que esse cidadão escreveu é simplesmente o seguinte: Israel, no momento, está fazendo um genocídio em Gaza. E parece que não está satisfeito, né? Porque isso é uma pergunta que eu quero fazer a você, talvez você tenha mais informações do que eu. O que que Israel tem a ver com os drusos para ir lá bombardear a Síria? Parece que Israel não está satisfeito em acabar com Gaza, né?
Foi É, lá bombardear. Agora, qual é quer a dizer, os relação que drusos, que existe? são uma minoria religiosa da Síria, Israel está Por que fazendo Israel tem que ir lá militares da bombardear a Síria. Síria? Porque os drusos estão sofrendo lá É. a pressão do governo, coisas desse Bom, tipo. e agora também está nas telas, houve um ataque a igrejas cristãs Católica, morreram na 3 pessoas. Cisjordânia, que é a chamada West, a banda oeste, aqui no West Bank, aqui nos Estados Unidos. Então, realmente, essa situação está ficando cada vez mais complicada, e eu falo tudo isso para justamente dizer que é mais uma questão de apuros em que se mete Donald Trump, porque ele não poderia ter desejado ter procurado com uma lupa, se ele tivesse procurado com uma lupa a pessoa menos indicada no mundo para recomendá-la ao prêmio Nobel, seria difícil É encontrar verdade, qualquer outro que não fosse o Benjamin Netanyahu. é Agora, verdade. outra coisa, Novaes, é o seguinte: não sei se. Quer falar do assunto esportivo aí, Copa do Mundo, que vem no ano que vem, o Eu campeonato. quero fazer um comentário sobre futebol. Você sabe Fala quem está aqui no Brasil fazendo a sua pré-temporada? É o quem? Bayer Leverkusen. Ah, está no Brasil? Está no Brasil fazendo uma pré-temporada durante 10, 15 dias. Está ocupando lá as dependências do Flamengo, as instalações do Flamengo. E Dizem que são aí muito a boas, gente, aliás. pois é, e a gente vai saber então por quê, o que que o Bayer Leverkusen veio fazer aqui no Brasil. E aí você descobre que eles têm uma relação muito próxima com a Bayer, com esta empresa. Certo. E a Bayer tem a sua sede em Belford Roxo, aqui no Rio de Janeiro. A sede Parece que a vinda, brasileira, é. parece que a vinda da Bayer, do Bayer Leverkusen tem um pouco a ver com a promoção da Bayer aqui no Brasil. Então, Certo. eu abri o jornal hoje e me surpreendi com essa notícia, que os caras saíram da Alemanha para fazer a pré-temporada aqui no Brasil. Você sabe que esses clubes europeus, eles vão pelo mundo inteiro fazendo a sua pré-temporada, né? O Manchester United vai parar na Tailândia e o Liverpool vai para a Mas Indochina. não é comum virem aqui ao Brasil, né? Não, o Brasil não, eu nunca tinha sabido disso, né? Mas você sabe também que como era mesmo o nome dele, o técnico do Liverpool, o alemão, que agora ele é o, Glock, hein? Glock, não era Glock? Como é que é? Aquele técnico do Liverpool não Bom, era Glock? deixa para lá. Eu estou com o nome dele na cabeça. Ele é o responsável pela atividade do patrocinador europeu aí desse clube que tem no Brasil, que tem uma origem na Europa. Isso há uma ligação muito grande entre esportes do mundo inteiro. Mas por falar futebol, né? O futebol hoje é um fenômeno mundial. Claro. O Donald Trump fez questão de participar da festa. Vamos aproveitar para falar nisso, aproveitar a festa da vitória do Eu só Chelsea. quero dizer o seguinte aqui, Ah, por um momentinho. Eu tenho medo que o Trump comece a fazer pressão para que a gente adote o golfe como esporte nacional. é, bom, não, ele inclusive vai agora à Escócia no fim desse mês de julho. Ele vai à Escócia fazer uma vistoria nos campos de golfe que ele tem lá na Pelo mundo inteiro, né? Ele tem é, campo de golfe aí pelo mundo inteiro, pô. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte: o que você achou da vitória do Chelsea? Eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu gostaria de ter a sua opinião. A vitória do Chelsea sobre o PSG na decisão do Campeonato Mundial de Clubes, Eu achei que foi uma vitória do técnico. do Eu técnico. achei que o treinador do técnico. Eu acho que o treinador soube organizar o time e o time obedeceu às orientações do treinador para reduzir aí a força do PSG, para neutralizar o ataque do PSG, né, que Não, eu fez cinco. achei, eu achei que o grande mérito dele foi o seguinte: ele mandou o Chelsea marcar o PSG lá da frente, em vez de ficar É, com os outros times que têm medo do PSG fechadinho na defesa, como o Flamengo contra o próprio Chelsea estava fazendo fechadinho ali na defesa.
trocando passe ali, tentando sair e sofrendo a pressão. Não, o Chelsea foi marcar o PSG lá na frente, não deixou o PSG evoluir da jogada. Acho que, para mim, foi a grande diferença. Também acho, também acho. Eu acho que o dedo do técnico aí foi fundamental para o Chelsea ganhar do PSG. Porque o PSG, pô, já tinha feito 5 na Inter de Milão. Depois fez 4 em quem foi no outro. Qual foi o outro time que o PSG liquidou com 4 gols, 4-0? Tá lembrado, não? Tu não O, tá nem prestando atenção, porra. o PSG liquidou, foi o Internacional? Não, o Internazionale foi na decisão da Liga dos Não, o Campeões. PSG vinha destruindo times aí. ah, Vai falando aí que eu estou procurando aqui o nome do nosso amigo. Você quer que eu fale o quê? Quer que eu cante alguma Não, não, coisa? Quer que eu sapateie aqui, faça não, eu uma estava procurando exibição enquanto aqui. você Não, você procura estava aí? falando aí do PSG, eu não me lembro exatamente qual foi o time que o PSG derrotou por 4-0, mas o PSG era o grande favorito. E houve o jogo, o final, não sei o quê, o Donald Trump compareceu, foi vaiado pelo público, tiraram a imagem do Donald Trump do telão, depois ele foi lá, fez questão de participar da festa dos jogadores. Dizem agora que o Donald Trump vai, por decreto, veja bem, dizer que o futebol dos Estados Unidos tem que passar a ser conhecido como futebol, como é conhecido no resto do mundo e não como soca nos Estados Unidos, mas isso é apenas delírios, porque isso não tem, na realidade, relação nenhuma, importância nenhuma. O que se discute muito é o seguinte: a Copa do Mundo do ano que vem, basicamente não, a Copa do Mundo vai se dividir entre 3 países, México, Estados Unidos e Canadá, mas os jogos principais serão todos nos Estados Unidos. E o Donald Trump já disse que a seleção do Irã não pode entrar nos Estados Unidos. Se a seleção do Irã, digamos, for para a fase inicial, para o México, para o Canadá e passar pela fase inicial, o que é que vai acontecer? A FIFA vai ter peito, vai ter força para dizer para o Donald Trump que ele tem que aceitar a seleção do Irã em território americano ou não vai ter condição, não vai ter força, não vai ter moral, em suma, com o Gianni Infantino procurando agradar o Trump de todas as maneiras para fazer o Trump aceitar o Irã dentro do território americano. É uma coisa a ser discutida ainda. Fantino, né? O cabeça de ovo, né? É, exatamente. Agora, Novaes, eu Agora, queria. olha aqui, deixa eu só fazer uma correção aí para a gente não deixar os nossos 3 ou 4 ouvintes sem a informação. O Ah, técnico alemão do Liverpool chamava-se Jürgen Klopp. exatamente, é. Ficou quase 10 anos lá, ficou de 2015 a Exatamente. 2024. Jürgen Klopp, exatamente. E ele tem. Qual é o mesmo clube no Brasil? Tem lá em São Paulo, ele é o supervisor também de uma firma alemã. é, não me ocorre no momento. Agora, eu queria dizer o seguinte, Novaes, um outro assunto que eu queria falar, a gente está falando dessas atitudes atrabiliárias do Donald Trump. Você sabe que há aqui nos Estados Unidos, no momento, na verdade, um perigo de uma verdadeira ditadura, porque acontece o seguinte: o Donald Trump só está no cargo porque a Suprema Corte dos Estados Unidos disse que ele não Isso. podia ser processado, levado à justiça, porque, como presidente dos Estados Unidos, ele tem condição, o que ele faz é legal. Basicamente, o que a Suprema Corte, que tem uma maioria de ministros republicanos, disse: se o presidente dos Estados Unidos fez uma coisa, ela é legal. Então, a invasão do Capitólio é legal, porque quem mandou foi o Donald Trump. Então, agora acontece o seguinte: houve um juiz, aliás, diversos juízes, que disseram que o Donald Trump não pode dizer que o cidadão que nasce nos Estados Unidos não é americano se ele tiver imigrantes, pais como imigrantes ilegais. Aí os juízes disseram o seguinte: ele não pode fazer isso. Veio a Suprema Corte e suspendeu essa decisão do juiz, dizendo que eles só podem tomar uma decisão nesse sentido se for o que eles chamam uma class action, que é uma ação de classe, não representando uma pessoa ou 2 pessoas, mas representando toda uma população. Muito bem, agora veio outro juiz e diz: aceita isso como uma class action. Então, agora a Suprema Corte vai ter que decidir se o cidadão que nasce nos Estados Unidos, filho de pais ilegais, imigrantes ilegais,
pode ou não ser cidadão americano, porque é da lei da Constituição americana. Quem nasceu aqui é americano. Se a Suprema Corte disser que o Donald Trump está errado e o Donald Trump desobedecer à Suprema Corte, como vem fazendo em relação a juízes de instâncias inferiores, nós teremos verdadeiramente uma ditadura nos Estados Unidos. Vamos acabar por aqui, o tempo está chegando ao fim. Depois eu falo na semana que vem sobre Jürgen Klopp e o que ele tem a ver com o futebol no Brasil. No momento não me ocorre, mas a gente fala sobre isso na semana que vem. Tudo bem, está combinado. E eu continuo a contar a história da minha próstata. E Então tá parece bom, que iremos juntos vamos até o aguardar final. agora, Iremos juntos até o final dos tempos. vamos aguardar com grande ansiedade. Um abraço, Novaes. Grande abraço, querido. Tchau, Outro. tchau. Até Tchau. sexta.